Se tem uma coisa que irrita o torcedor da Fórmula 1, são erros de estratégia da equipe do piloto que ele torce. Tem umas equipes aí que erram mais do que as outras, porém, erros de estratégia são comuns em todas as equipes. Nesse vídeo, a gente vai ver as 7 principais estratégias usadas na Fórmula 1, cada uma analisada sobre o ponto de vista de quando é o melhor momento de aplicar e quais as consequências de perder essa ocasião, ainda mais nesse início de um novo ciclo esportivo e técnico da Fórmula 1 que se inicia no ano de 2026. Bora então para esse novo vídeo estratégico do Fórmula Brum. Sendo estratégico, vou pedir para você que é veterano aqui no Fórmula Brum já sentar o dedo no like, confere a sua telemetria se você já deixou o joinha nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, espera para dar uma olhada aí nesse conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar, de qualidade, tem essa ênfase mais da técnica, da estratégia na Fórmula 1. Tá bom que de vez em quando a gente aqui na live pega no pé dos namorados de piloto, mas nesse vídeo a gente vai falar das 7 principais estratégias e a primeira delas, muito conhecida, é o chamado undercut, que é quando o piloto faz um pit stop antes do rival, aproveitando assim o fato de que quando ele sai da pista, ele está com pneus novos, vai fazer voltas mais rápidas, enquanto o rival está fazendo voltas mais lentas e, portanto, fazendo um undercut, um corte por dentro, uma ultrapassagem, digamos, por dentro do box. Na hora da parada, ele vai sair mais rápido do que o outro, e a melhor ocasião para fazer isso é quando você está preso atrás de um carro ligeiramente mais lento, ou então quando o delta dos pneus novos é grande, geralmente em pistas mais abrasivas. Quando você está, às vezes, preso no trânsito por conta do trem de DRS, não consegue fazer a ultrapassagem, fazer o undercut, fazer a parada antes do que o seu rival, pode fazer com que no retorno à pista, mesmo que você esteja distante dele, você anda mais rápido do que ele. No momento que ele fizer o pit stop, você faz a ultrapassagem. Existe também o undercut escondido. Geralmente o undercut é muito conhecido por alguém que está atrás do rival, faz a parada, na hora que o rival faz o pit stop, ele sai na frente. O undercut escondido já foi utilizado várias vezes pela Red Bull nas estratégias da Hannah Schmidt, quando a Red Bull está na frente do rival, faz o pit stop e, consequentemente, ganha esse pedaço de pista, e quando o outro faz a parada, já não consegue fazer a ultrapassagem, chamado undercut escondido. Mas essas estratégias podem ir para o ralo se você perder a oportunidade. O seu rival faz o pit stop antes de você. E aqui está um pouquinho desse undercut escondido que a Hannah Schmidt sempre foi mestra de fazer na Red Bull. Ou quando você faz o pit stop, porém fica preso no tráfego após retornar para a pista. E aí eu vou ter que pegar no pé da Hannah Schmidt, porque foi esse erro que ela cometeu no Grande Prêmio da Hungria de 2024, quando o Verstappen retorna para a pista, fica preso no trânsito e, consequentemente, estoura no rádio de reclamar com a Hannah Schmidt, o que deu aquela imagem dela chorando um pouco, mas aquilo foi de fato um erro, de você fazer uma parada, fazer com que o piloto volte para a pista no meio do tráfego, não teve ganho nenhum do undercut. A segunda estratégia é o chamado overcut. Então, over seria sobre, ou corte sobre, na ideia contrária do undercut, é quando você permanece na pista por mais tempo, ou seja, todo mundo já está parando no box, você permanece na pista e ao ficar mais tempo na pista enquanto seu rival para, você tira vantagem de fazer mais voltas rápidas com a pista livre. Em algumas circunstâncias, por exemplo, você está atrás do seu rival, ele para fazer o pit stop, ou seja, ele está fazendo um undercut, talvez até um undercut escondido se ele estiver na sua frente, mas você agora tem pista livre, de cara para o vento, não está preso atrás dele no trânsito e consegue fazer voltas mais rápidas. O engenheiro tem que ser muito criterioso para analisar isso no delta e verificar que você livre na pista vai ter essa vantagem. Foi o que a Red Bull fez muitas vezes em 2022, nos duelos entre Verstappen e Leclerc, vendo que a Ferrari tinha maior degradação de pneus, lembra daquela época, 22, 2023,
2023, que a Ferrari tinha mais degradação de pneu, a Red Bull deixava o Max mais tempo na pista, aproveitando assim do overcut e fazendo a vantagem de pista, que tem como momento ideal quando o aquecimento de pneus é difícil, ou seja, logo um undercut seria menos eficiente, porque quando você para, vai sair para a pista, não consegue o aquecimento de pneus ideal e não tem vantagem nenhuma nas primeiras voltas de você ter esses pneus novos. O overcut seria então essa vantagem. Ou em pistas onde os pneus demoram mais a render, não necessariamente ligados à temperatura, ou quando o ritmo de corrida é melhor do que o seu rival, que era o caso justamente da Red Bull naqueles anos 2022, 2023, com a degradação excessiva da Ferrari. Mas você pode acabar perdendo a oportunidade do overcut ou ser desastroso se o seu rival, ao sair da pista depois de um pit stop, consegue fazer voltas muito rápido, ou se os seus pneus antigos colapsarem de repente. Por exemplo, quando você faz uma travada de roda, faz um flat spot no pneu, ou coisas do gênero que vão atrapalhar a sua performance. A terceira estratégia bastante utilizada na Fórmula 1 é a extensão do stint, geralmente aguardando um safety car. Não confunda isso com overcut. Isso, na verdade, acontece no sentido de você esticar o primeiro stint, esperando a oportunidade, de repente, de um safety car. E, geralmente, é uma estratégia utilizada muito pelo pessoal que larga de P10 para trás e fica esperando a situação do safety car para se dar bem e ganhar algumas posições. Ou seja, o momento ideal é quando existe uma alta chance de safety car, óbvio, uma pista como Jeddah, uma pista como Mônaco, enfim, algum cenário em que, de repente, sugere que o safety car pode ser uma realidade, uma pista com chuva ou algo desse tipo, e quando você largou com pneus duros, geralmente na estratégia do final do grid, ou seja, se você largou com pneus duros, você tem que utilizar essa vantagem, ficar mais tempo na pista com esses pneus, a não ser que aconteça algum safety car imediatamente, e aí vai ser uma estratégia que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas se você saiu de pneus macios, tem que aproveitar e fazer voltas rápidas. Se saiu de pneu duro, tem que estender o stint. Então são cenários diferentes que você precisa escolher. Mas pode ser um desastre se o safety car não entrar na pista. Ou seja, você está com o pneu duro, andou aquele tempo todo, esperou o safety car, na hora que você for parar, praticamente todo mundo já encostou em você. E o safety car demorar muito para acontecer, mas acontecer, quando acontece o safety car, você praticamente perdeu todo o tempo de vantagem. Ou seja, não é tão bom assim quando demora, ou, claro, quando não acontece o safety car nesse cenário. A quarta estratégia mais utilizada na Fórmula 1 é o chamado offset. Off de fora ou desligado, set de ajuste, lembra de setup, fazer o ajuste do carro? Então é um desajuste. Aliás, essa é uma das estratégias menos conhecidas pelos fãs da Fórmula 1. É bastante comum lá no grupo de membros eu sempre lembrar isso quando a gente acompanha a corrida junto. Eu estou no Zap com o pessoal. Aliás, se você quiser se tornar um membro do canal, basta você clicar em Seja Membro. Tem 4 categorias: mecânico, engenheiro, piloto e o Academy, cada um com uma playlist de conteúdos exclusivos, mas por apenas R$5 você já se torna membro mecânico. Pode participar lá do nosso grupo de Zap e sempre que tem alguma corrida eu lembro dessa estratégia porque é a menos percebida de todos. Ela acontece geralmente quando você estende o primeiro stint de pneus, mesmo que você tenha alguma perda nesse período, mas isso vai fazer com que no final você coloque pneus mais novos, geralmente no último terço, último quarto da corrida, mas você criou um desajuste. Entenda bem. Vamos dizer, só a critério da gente fazer um cálculo simples, que uma corrida tenha 50 voltas e o seu rival resolve fazer a parada na volta 25, ou seja, uma parada no meio da corrida. Você, na verdade, resolve estender o seu stint até a volta 35, 37, 40. Lógico que da volta 25 até a 35, 40, você supostamente vai ter uma perda de ritmo, porque você está com pneus mais gastos, enquanto o seu rival já está com pneus novos. No entanto, vai ocorrer um desajuste ao final da prova. Você vai ter pneus que vão ser colocados quando você estiver com baixo combustível, pode de repente colocar um pneu macio para as últimas 15, 10 voltas, enquanto o seu
rival já está com pneus desgastados. Ou seja, você cria propositadamente um offset, um desajuste, justamente para você ter essa vantagem, ou seja, o momento ideal é quando o delta de perda de ritmo de corrida não é tão significativo no primeiro stint, o que permite você estender o primeiro stint, e quando a diferença de pneu novo e pneu gasto é alta, ou seja, ao final da prova, colocar um pneuzinho novo, quando o seu rival já está com o pneu mais usado, pode ser uma vantagem muito grande. Agora, você pode perder essa oportunidade ou ser desastroso quando o estrategista não percebe essa diferença no delta, quando o piloto não consegue gerenciar o desgaste do pneu no primeiro stint ou quando há uma ameaça de chuva no final da prova. Ou seja, todo esse offset, esse desajuste que você está programando, vai para o saco. A quinta estratégia mais utilizada na Fórmula 1 é o chamado track position, ou posição de pista. Significa você priorizar a posição de pista em vez dos pneus ideais. Isso geralmente funciona em pistas mais travadas, como Hungria ou Mônaco, aonde, por exemplo, você parar, fazer um pit stop, colocar pneu novo, não vai fazer tanta diferença, porque mesmo com pneus novos, você praticamente não consegue fazer a ultrapassagem. Foi assim que Ayrton Senna venceu de Nigel Mansell em 1992, quando o leão inglês parou para trocar pneu que havia furado, voltou com pneus zeradinhos, enquanto Senna, nas últimas voltas, com pneus desgastados, segurou o leão e venceu aquela prova em 1992. Ou seja, em cenários dessa forma, é preciso você priorizar o track position. Por isso, naquela hora que eu falei sobre a estratégia que não funcionou da Hannah Schmidt da Hungria, foi esse cenário, numa pista mais travada, quando a ultrapassagem é mais difícil. O momento ideal para você pensar no track position, portanto, são os circuitos onde ultrapassar é mais difícil, quando fazer um pit stop não vai colocar o piloto no tráfego com os carros, ou seja, ele tem pista mais livre, mas é desastroso quando você para cedo demais e faz o piloto voltar no meio do trânsito, como o exemplo que eu disse da Hungria. A sexta e penúltima estratégia mais utilizada na Fórmula 1 é o chamado pre-stop. Eu faço ênfase de você gravar essa estratégia com o termo free stop, não parada livre, porque você vai ouvir muitas vezes no rádio o piloto falar exatamente isso e o engenheiro também. Free stop é quando, geralmente, sob o safety car, você para porque o tempo de perda do pit stop é menor. Foi, por exemplo, agora, em 2026, no Grande Prêmio da Austrália, o erro da Ferrari de não parar Leclerc e Hamilton quando aconteceu um virtual safety car, e o tempo de perda na Austrália é de 21 segundos. Quando eles foram parar, praticamente todo mundo já tinha descontado, ou seja, a Ferrari entregou para os rivais praticamente cerca de 15 segundos de vantagem, ou seja, na hora em que você tem um safety car, é o momento ideal. Nesse sentido, é ideal quando mais pilotos estiverem perto da janela do pit stop e ainda, mesmo assim, jamais negligenciando sempre que a situação aparecer. Lembra nesse vídeo quando eu falei da estratégia de estender o primeiro stint com pneu duro, esperando um safety car? Nessa situação, veio o safety car, joga fora a vantagem no pneu duro, faz o free stop, porque praticamente você não vai ter nenhuma vantagem. Se o safety car demorar muito, você vai ter uma relargada complicada. Você ganhou posição de pista, mas todo mundo está relargando de pneu. É uma coisa complicada ser estrategista na Fórmula 1, mas é uma função que faz muita diferença nos resultados. E você pode ser catastrófico nessa situação se os rivais param e você não para, e os rivais ganham 10 a 15 segundos de graça pelo seu vacilo. Foi o caso da Ferrari nesse Grande Prêmio da Austrália 2026. A sétima e última estratégia que eu quero trazer para vocês é o chamado Split Strategy, ou estratégia dividida. Novamente eu estou usando o termo em inglês primeiro, porque você vai ouvir muitos engenheiros falar sobre isso. Isso geralmente acontece, é raro, mas quando a equipe tem algum problema no treino, vamos dizer assim, os dois carros tiveram um problema no treino livre, você tem poucos dados, ou você teve treinos livres complicados, o primeiro com chuva, o segundo sem chuva, o terceiro teve muita bandeira vermelha, você tem poucos dados, você não sabe o que vai acontecer, então você faz o chamado Split Strategy, que embora muito raro, quando uma equipe não tem certeza da melhor estratégia, coloca cada carro numa estratégia distinta, ou seja, o melhor cenário é quando ambos os carros foram mal nos treinos livres, a corrida tem um clima incerto,
aberto ou tem uma degradação de pneu desconhecida, mas quando ambos os carros ficam presos nas mesmas estratégias erradas, isso aí pode ser terrível para qualquer equipe. Bom, essas são as 7 principais estratégias da Fórmula 1, mas eu vou deixar na sua tela uma playlist que eu falo de muitos outros pontos importantes para a gente aprender sobre a Fórmula 1, com relação à engenharia, com relação à degradação de pneus, como funciona o motor da Fórmula 1, vários assuntos que são inerentes a qualquer temporada da Fórmula 1 e você, como fã do esporte, deveria conhecer mais a fundo para compreender mais o que acontece nos detalhes nas corridas. Fica esse conteúdo na sua tela de sugestão e também o meu muito obrigado por você assistir os vídeos do Fórmula Brum.